Muito boa noite, hoje é dia 8 de janeiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar sobre o recuo do TCU na inspeção do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, sobre a Polícia Federal dizendo que vai investigar a contratação de influenciadores digitais para atacar o Banco Central nas redes sociais. Também vamos falar do veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria e lá fora da tragédia nos Estados Unidos, o assassinato da ativista Renée Nicole Goode por um agente de imigração americano. E ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O caso do Banco Master ganhou ontem um novo capítulo e ele diz mais sobre o clima institucional do país do que sobre o banco em si. Essa, inclusive, é uma frase que vocês devem ouvir muito por aqui. O caso Master ganhou um novo capítulo. Mas vamos para o capítulo de hoje, então. O relator do caso no Tribunal de Contas da União, o ministro Jonathan de Jesus, sobre quem eu falei ontem, aqui no Andei Pensando, acatou o recurso do Banco Central e suspendeu a inspeção que tinha sido anunciada como se fosse uma providência rotineira, quase burocrática. Na prática, foi um baita de um recuo. Ou, para usar uma linguagem do documento, uma necessidade de estabilizar institucionalmente a matéria, levando o caso ao plenário, que era uma obrigação do relator desde o princípio. A decisão vem depois de um barulho grande demais para ser ignorado. Afinal, o que o TCU questionou no primeiro momento não foi uma ilação, foi uma inspeção presencial no órgão regulador, anunciada em tom de urgência, num caso de liquidação bancária baseado em investigação da Polícia Federal. E vem também depois de uma revelação que mudou o humor dentro do próprio Tribunal de Contas da União. A notícia de que influenciadores estariam sendo contratados para atacar o Banco Central e defender o Master nas redes sociais. Eu também falei sobre isso no programa de ontem. Aí a coisa deixa de ser técnica e passa a ter cheiro de operação orquestrada, né? Mas já já eu entro mais no detalhe sobre esse assunto. O argumento formal é que uma decisão do plenário dá mais peso, qualquer que seja o resultado. O argumento real é que a iniciativa, do jeito que foi feita, estava desgastando o tribunal e testando de um jeito muito desnecessário a autonomia do Banco Central. Não era uma fiscalização serena, era um gesto agressivo, com mais efeito político do que utilidade prática de fato. No fim do dia, ficou claro que o roteiro é conhecido. Primeiro veio o ato duro, monocrático, barulhento. Aí depois, a reação do sistema, do mercado, das entidades, do setor bancário, da sociedade. Aí vem a suavização, o passo atrás, a promessa de discussão colegiada. Não é uma mudança de convicção, é contenção de danos. O problema é que o estrago simbólico já aconteceu. Mais uma vez, num escândalo de grande porte, de imenso porte, o foco escorreu rapidamente do fraudador para quem fiscaliza, para quem investiga. E isso diz muito sobre como o país lida com o crime do colarinho branco. A pergunta que fica não é sobre o rito do TCU, é sobre por que aqui no Brasil interromper o problema continua sendo mais incômodo do que o problema em si. E a história do Banco Master é tão imensa que são várias as frentes de atualização do caso que deixou de ser só um embate político-jurídico e virou um caso de polícia. A Polícia Federal confirmou que vai abrir inquérito para apurar a contratação de influenciadores digitais pagos para atacar o Banco Central do Brasil e defender o Master nas redes. Não é mais uma impressão, agora é uma investigação formal. Documentos, prints e depoimentos mostram que não era opinião espontânea e nem preocupação cívica, era um projeto com roteiro pronto e cachês que chegavam a 2 milhões de reais por 3 meses de serviços prestados. Em alguns casos, o dinheiro caía na conta antes mesmo da primeira postagem. Orgânico como uma campanha publicitária de banco, só que feita nas sombras, né? E paga, obviamente, com dinheiro sujo. Hoje, no timeline da Rádio Gaúcha, eu e a Kelly Matos entrevistamos o vereador Rony Gabriel, que veio a público contar como ele foi procurado para participar dessa campanha. E as revelações são de uma surrealidade que dispensa adjetivo. Para vocês terem uma ideia, o Rony nos contou que a agência ofereceu passagem para que ele fosse até São Paulo conversar pessoalmente com Daniel Vorcaro. Esse é o nível do absurdo. O dono do banco preso de tornozeleira sendo tratado como um cliente numa gestão de crise, como se fosse uma coisa qualquer, numa reunião presencial, para que pudesse contextualizar melhor o vereador. É realmente muito desanimador viver aqui.
né? A Polícia Federal também investiga se houve coordenação entre perfis que juntos somam dezenas de milhões de seguidores. A própria Febraban já falou num volume muito atípico de postagens. Não é pico de engajamento, é sinal de operação muito bem arquitetada e muito bem paga, né? Quando um banco sob suspeita de fraude bilionária precisa comprar barulho digital para atacar o regulador, a discussão aí realmente ela muda de patamar. Não é mais sobre narrativa, é sobre um método. E quando esse método envolve dinheiro, sigilo, milícia digital, a coisa fica menos sobre influenciadores e muito mais sobre o desespero de quem precisou deles, né? Sem contar que, se isso for de fato comprovado, o Vorkar deveria voltar imediatamente para a prisão, porque isso significa que ele está descumprindo as medidas cautelares que o liberaram para cumprir prisão em casa. E o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria, aquele projeto que foi aprovado no Congresso no fim do ano passado e que, na prática, abriu uma porta para reduzir pena e acelerar a progressão de regime em crimes ligados aos atos golpistas. Um projeto que, do jeito que estava, podia beneficiar a gente do 8 de janeiro e também do núcleo crucial da trama, né, incluindo Bolsonaro. E o veto, do jeito que foi feito, não foi só um ato administrativo, foi um ato político, com cenário, com simbolismo, com clima de comemoração no Palácio do Planalto, numa cerimônia marcada pelos 3 anos das invasões, né, às sedes dos três poderes lá em Brasília. Afinal, hoje é dia 8 de janeiro. O projeto tinha esse jeitinho brasileiro de tentar resolver um problema real, que é a dosimetria mal feita, em muitos dos casos julgados arbitrariamente pelo Supremo Tribunal Federal, e junto disso embutiu um atalho para mudar o destino de um processo que foi histórico. O texto previa redução de até 2/3 para vândalos comuns, do 8 de janeiro, e previa progressão ao semiaberto com 16% da pena cumprida em vez dos 25% atuais. E ainda criava uma engenharia penal em que a tentativa de golpe, com pena maior, absorveria o crime de abolição do Estado Democrático de Direito quando houvesse a condenação simultânea, ou seja, um texto com cara de ajuste técnico, mas com efeito político muito objetivo, que é diminuir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato do presidente Lula não foi surpresa para ninguém, ele já vinha dizendo que vetaria. A novidade não é o veto, né? É o ritual. O veto foi assinado num evento em que o presidente exaltou o papel do Supremo, disse que a corte não se submeteu a caprichos de ninguém, e em que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, falou em crimes contra o Estado Democrático como algo que precisam ser punidos com seriedade. E em volta desse palco, um silêncio que também fala muito alto, né? Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, não foram. Avisaram que não iriam, e a justificativa formal, claro, foi a agenda. A justificativa real é que ninguém gosta de estar na foto quando vai ter que decidir depois se derruba ou não derruba o veto, né? Porque é isso, o veto não encerra nada, ele só devolve a bomba para o Congresso. Para derrubar, precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. E a oposição já entrou no script. O Paulinho da Força já falou em reabrir tensões e em pacificação institucional. Sóstenes Cavalcante disse que o veto cai na primeira sessão. Onyx Lorenzoni e Carlos Bolsonaro chamaram o ato de Lula de vingança. Rogério Marinho falou em presos políticos, em reconciliação por meio de anistias. Um vocabulário todo pronto, como se o que tivesse em jogo fosse uma batalha moral e não um projeto de lei com consequências jurídicas muito concretas. O que me incomoda muito nessa história é a fabricação da palavra pacificação como se fosse um direito natural, né? Uma solução mágica, um atalho para sair de qualquer desconforto. Pacificar aqui no Brasil quase sempre quer dizer uma coisa só: diminuir o custo para quem fez barulho demais. E aí a discussão fica torta, porque existe sim uma questão de dosimetria, existe sim um debate sério sobre pena, sobre proporcionalidade, sobre individualização de conduta. Mas quando isso vem embalado numa caixa que também serve para aliviar a vida de quem tentou de fato rasgar o jogo, a gente não está mais discutindo direito penal, a gente está discutindo política, crua, mas disfarçada de técnica. E agora o país assiste, então, a mais um desses empurrões entre poderes. O executivo faz o gesto, o legislativo promete o troco, e o Supremo fica ali na sombra como destino final de tudo, porque se o veto cair e a lei de fato nascer, a próxima parada natural é uma ação no STF questionando constitucionalidade. No fim, a pacificação que prometem pode ser só mais um jeito de prolongar a briga com outro nome, né? Outro palco, mas sempre com as mesmas caras, as mesmas pessoas. E o 8 de janeiro, que era para ser um marco de memória, vira mais um trâmite,
um cálculo, uma votação a ser contada no painel, como se a democracia fosse um assunto que dá para resolver na aritmética, né? E não na coragem de encarar de fato o que aconteceu. Para finalizar as notícias do dia, não dá para a gente deixar de falar de uma tragédia nos Estados Unidos, que não é só sobre um tiro, é sobre o que acontece quando um país transforma um tema sério em uma máquina de propaganda e deixa a realidade correr atrás. Ela sempre atrasada, sempre ofegante. Uma agente de imigração matou a tiros Renée Nicole Goode, de 37 anos, em Minneapolis, na manhã de quarta-feira. E a partir dali o país entrou num ritual que já é conhecido, só que cada vez mais bruto. A morte, a versão oficial, o vídeo, a disputa de narrativa e o protesto. As autoridades federais disseram que ela tentou atropelar agentes do ICE, a Agência de Imigração Americana, com o carro. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, chegou a falar em terrorismo doméstico, né, como se uma mulher no volante tivesse virado um conceito e não uma pessoa. Trump, na sua rede social, disse que um agente foi atropelado brutalmente e culpou a esquerda radical, claro, e também transformou um corpo estendido no chão num combustível político. Só que os vídeos analisados mostram outra coisa, ou pelo menos mostram que não dá para tratar tudo isso como uma história fechada. Agentes se aproximam de um carro parado, tentam abrir a porta e quando um veículo começa a se afastar, um disparo acontece, a queima-roupa pelo para-brisa. E o carro perde o controle e bate. O FBI investiga. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse com todas as letras que foi um agente agindo de forma imprudente. O governador Tim Walz disse para não acreditar na máquina de propaganda. E aí vem o resto, que não é resto, né? Protestos em Minneapolis, velas, flores no local, gente gritando por justiça e um clima de cidade tomada por medo. O lugar do tiro fica a 2 quilômetros de onde George Floyd foi assassinado em 2020. Então é como se a cidade tivesse uma memória física, né? Um mapa do trauma, e esse mapa agora ganhasse mais um ponto. Protestos sendo organizados em outras cidades, de Nova York, a Seattle, escolas públicas de Minneapolis cancelando aulas pelo resto da semana em nome da segurança, depois de relatos de ações federais até na porta das escolas. E no fundo é isso, o Estado chegando com a lógica de operação e a cidade tentando continuar sendo uma cidade. Imigração é um tema muito sério e é óbvio que existe um debate muito legítimo sobre controle, regra, fronteira, crime, excesso, omissão. Mas quando a resposta vira uma combinação de violência, de linguagem de guerra e produção de inimigo, isso tudo deixa de ser um desvio, né? Passa a ser uma ferramenta. A Renée Nicole Goode vira uma versão, vira um rótulo, vira um discurso, e o que sobra no chão é uma vida que não volta num país que parece cada vez mais convencido de que a maneira certa de resolver um problema é assustar todo mundo até o silêncio. E quando o silêncio vira objetivo, a próxima tragédia nunca parece só um acidente. Para fechar, agora sim, vamos ao Vem Aí, que é o quadro em que eu arrisco as manchetes da semana que vem antes delas existirem. A primeira aposta, obviamente, é que o caso do Banco Master não vai dar trégua. A segunda aposta é que a história do TCU com o Banco Central ainda não terminou, só vai trocar de palco. Esse recuo foi para levar ao plenário, para estabilizar o assunto. Isso normalmente é um jeito educado de dizer que a decisão vai ter, muito provavelmente, que ser assumida com o CPF coletivo, né? O veto da dosimetria também não vai ficar no vídeo da cerimônia, ele vai virar contagem de votos, jogo de pressão e provavelmente uma ameaça de pauta trancada. O Sóstenes já avisou que acha que a coisa toda cai na primeira sessão, mas as coisas nunca são como eles acham que vai ser. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até a semana que vem.